Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos o estudo da língua, formação de palavras, derivação, parte 1. Nessa tira do Gaturro, a professora trabalha em aula com palavras derivadas, isto é, palavras que se originam de outras. Veja, alunos, hoje veremos palavras derivadas. Por exemplo, se eu digo profecia, você diz profético. Se eu digo asma, você diz asmático. Se eu digo gene, você diz genético. E se eu digo cosmo, você diz parece que cosmético. Não era. Observe o penúltimo quadro. A professora diz que a palavra cosmo, que significa o universo, o contexto permite deduzir qual é a resposta de Gaturro à pergunta que lhe foi feita. Em que ele se baseou para responder? E você, como responderia? Então, aqui, deduz que para Gaturro, a palavra cosmético é derivada de cosmo. Ele se baseou no elemento sufixo ico, tico, acrescentado às palavras ditas pelos alunos às respostas anteriores da professora, que forma os adjetivos profético, asmático, genético. Contudo, não há relação de significado de ideia de universo com o significado da palavra cosmético, que significa aí que é um produto destinado à higiene ou à melhora da aparência das pessoas. As palavras novas, ou com significado novo, criadas para atender a necessidades científicas, culturais, literárias ou mesmo as da comunicação cotidiana, são chamadas de neologismos. Neo, novo, mais logo, palavra mais ismo. Por exemplo, chocólatra, quem gosta muito de chocolates. Azular, fugir. Infovia, transmissão de voz, dados, imagens por fibra ótica. As palavras que deixam de ser usadas são conhecidas como arcaísmos. Arque mais aios, antigo mais ismo. Por exemplo, vós-me-se, você, alcaide, prefeito, outrossim, igualmente. A criação de palavras. O léxico é o repertório de palavras de uma determinada língua. A todo momento, novas palavras são incorporadas a ele, ao passo que outras se tornam anacrônicas e acabam por desaparecer. Isso ocorre devido à natureza dinâmica das línguas, que se transformam porque os seres humanos mudam e com eles tudo que faz parte de sua realidade cotidiana. A criação de palavras e a modificação dos significados das já existentes são contínuas e se devem a várias motivações. Então vamos ver quais são essas motivações que fazem surgir novas palavras, na língua portuguesa. Nomear novas experiências, como o advento de um fenômeno, a criação de objetos ou o surgimento de um conceito diferente. Por exemplo, a palavra nerd para designar a pessoa que se dedica de maneira exclusiva ao estudo ou ao trabalho. Ou as palavras bafômetro, internet, viralizar, mensaleiro, congressista considerado culpado pela justiça no julgamento do chamado mensalão. Outra motivação, expressar uma ideia em outra classe de palavras, como as formações de verbos a partir de palavras da língua inglesa. Downloadar, de download, clicar, de clique, ou as criações no âmbito de nosso próprio idioma. Por exemplo, canalizar, verbo a partir do substantivo canal. Adoração e adorável, respectivamente, substantivo e adjetivo a partir do verbo adorar. Brasiliense, adjetivo a partir do substantivo Brasília. Alegremente, advérbio a partir do adjetivo alegre, e etc. Expressar ponto de vista,
que pode ser, por exemplo, de apreço, golaço de gol, desprezo, politiqueiro, de político, ou gentalha, de gente, ternura, maninha, diminutivo de mãe, usado na região Nordeste, compaixão, tadinho, de coitado e etc. Identificar-se com um grupo por meio de gírias, como o dos jovens. Por exemplo, breja, por cerveja, lacrar, como sinônimo de sobressair positivamente em uma situação, parça, por parceiro, profissa, por profissional e etc. As palavras no diminutivo, por sua vez, aproximam as pessoas da linguagem infantil. Por exemplo, soninho, brinquedinho, alegrinho. É importante destacar que mais de uma das motivações citadas podem induzir a criação de uma palavra ou expressão e, consequentemente, a expansão do léxico da língua. A contribuição das línguas para o léxico português. A formação geral do léxico da língua portuguesa, à semelhança do que ocorreu em outras nações, tem ligação com os eventos históricos vivenciados pelos povos lusófonos, os povos portugueses. A base de nosso idioma é o latim. Com a passagem do tempo e o uso, essa língua foi se modificando na Península Ibérica, dando origem à língua portuguesa. Olha aqui, você sabia? Aqui temos o mapa da Península Ibérica, a língua portuguesa começou a ser escrita no início do século XIII. Por volta dessa época, em seu léxico, constavam mais ou menos 80% de palavras latinas, sendo que os 20% restantes reuniam palavras germânicas e árabes. Com o passar do tempo, alguns fatores colaboraram para a ampliação do repertório de palavras do português. No Renascimento, o número de obras escritas em nosso idioma e a influência da língua italiana. Nos séculos XVII e XVIII, o empréstimo de substantivos, adjetivos e verbos franceses. A partir da chegada ao Brasil, o contato dos portugueses com as populações indígenas e africanas e, desde o século XIX, o progresso da tecnologia americana. Para resumir, podemos dizer que o léxico português é produto de palavras provenientes de 3 grupos: do latim, de palavras emprestadas de outras línguas antigas e modernas e de palavras formadas com material já existente no próprio léxico da língua. Lá ele está falando sobre o texto do Sérgio Rodrigues, estudado anteriormente. Processo de formação de palavras. Novas palavras não são formadas aleatoriamente na língua. Há fórmulas próprias para a construção delas, a partir do material que já faz parte do léxico. Assim, não podemos sair por aí inventando palavras e esperando que nossos interlocutores nos entendam. Para que a comunicação seja automática e, em grande parte dos casos, a nova palavra seja documentada em dicionário, utilizam-se formas disponíveis no léxico da língua mediante certos procedimentos formais, como veremos nessas aulas. Há 2 processos principais de formação de palavras em português: a derivação, que nós estamos estudando agora, e a composição. Deste modo, vamos estudar a derivação e, no módulo 44, a composição. Criação de palavras por derivação. A derivação gera palavras a partir de palavras base, chamadas primitivas, por meio de 2 tipos de afixos. Do latim, afixos, que significa unido. Prefixos, que vêm antes do radical, como em rever, ou re, ilegal, o prefixo i, descontente, des. Sufixos, que vêm depois do radical, como em papelaria, uria, admirável e lealmente.
O radical é a parte da estrutura da palavra que contém seu significado básico e recebe os sufixos. Por exemplo, mar, café, belo. Sufixos: palavra proveniente do latim. Sufixos: pregado, pendurado. São elementos que vêm depois do radical. Marina, diretor, belamente. Os prefixos, do latim prefixos, que é igual a fixado, diante, vem antes do radical. Pré-escola, infeliz, desfazer. Para que haja derivação, é preciso que um afixo se junte a uma palavra básica ou radical, de modo a produzir uma nova palavra. Veja o exemplo com o prefixo ante. Ante, que é igual a ação contrária, mais ártico, antártico no polo sul, em posição ao norte. Podos, antípoda, radical grego, podós, que é igual a pé, ácido. Antiácido, herói, anti-herói. Mas atenção, as palavras antigo ou anta não são derivadas porque nelas não há prefixo. Agora, veja um exemplo com o sufixo mente. Forte, lenta, fiel. Mais mente, fortemente, lentamente, fielmente. Mas atenção, as palavras semente, demente, veemente, que é igual a intenso, não são derivadas porque nelas não há sufixo. É isso. Até a nossa próxima aula.